Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Desenho Técnico assistido por computador. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da quarta semana de Desenho Técnico. Hoje com o título aí, Normas e Convenções para indicar dimensões e tolerâncias. Tá? O professor Antônio Francisco Savio usa camisa polo azul marinho com detalhes brancos e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Normas e Convenções para indicar dimensões e tolerâncias. A tolerância dimensional, né, o que é tolerância? Quando você tem uma peça técnica, né, ou seja, uma peça que exige uma certa precisão, né, como componentes de um motor de carro, por exemplo, né, você tem que ter uma certa tolerância num eixo, por exemplo, para rodar esse eixo dentro da sua camisa, do pistão ali, por exemplo. Você tem que ter uma certa tolerância para aquele eixo encaixar corretamente ali. Né? Então isso quer dizer tolerância. Né? Existem dois tipos de tolerância, a dimensional e a geométrica, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Mas isso é normalizado também, ou seja, estão nas normas também. O professor gesticula enquanto explica, simula dois componentes com as palmas das mãos de frente uma para a outra e os dedos abertos. Ele gira os pulsos em sentido contrário. Ao mencionar o funcionamento geral do motor, o docente gira os punhos e também faz movimentos circulares com os braços. Quando cita o encaixe do eixo, ele desliza o dorso de uma mão embaixo da palma da mão oposta. Novo slide intitulado Tolerância Dimensional e o texto. A tolerância dimensional destina-se a limitar os erros dimensionais de fabricação das peças. Lote de peças com variação dimensional. Abaixo do texto, foto em preto e branco. As mãos de alguém seguram um parafuso e um paquímetro digital. A peça está com a cabeça entre as garras do equipamento que indica o número 16.75 no visor. Fonte Vilsack et al. 2018. Então, a tolerância dimensional destina-se a limitar os erros dimensionais de fabricação de peças. Tá? É usado também muito em peças de reposição, né, acho que o bom exemplo é o automóvel mesmo. Então, como que eu replico aquela peça, né, que eu preciso repor no meu carro, né, que é vendida, para encaixá-la perfeitamente, né, para eu substituir essa peça. Então, por isso que existe essa tolerância. E se falando em tolerância, você tem um certo espaço, né? Então, você aquele eixo, as dimensões daquele eixo, por exemplo, para rodar direitinho dentro do motor, ele pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Né? Então, isso que é a tolerância. Tá? Então, coloquei aqui, ó, lote de peças com variação dimensional. Tá? O cálculo da dimensão máxima e mínima de uma peça, aqui um exemplo, tá? Então, observação. Caso não seja indicado o valor de tolerância, pode constar no desenho seguir a norma, né, no caso aqui a norma é 27687, dígito 1, tá, de 2001. Ou seja, pode ser indicado no rodapé também, né, que aquela peça está seguindo a norma, né, certa parte da norma, né, que a gente vai ver ainda hoje, tá? Para vocês entenderem melhor. No caso aqui, a cota está indicada na própria cota, né, aqui o menos 20 e o menos 41, tá? Então nós temos uma tolerância aqui de 0,21, né, que é a subtração desses dois valores. Ou seja, a dimensão máxima são os 16 milímetros aí de diâmetro aqui do eixo, né? Menos 20 milímetros, ou seja, 15,8. E a dimensão mínima é os 16 menos o 41, ou seja, 15,59. Então, a dimensão desse eixo aqui, ela pode variar de 15,59 até 15,80. Então, estando nessa variação, né, essa tolerância dele, a peça vai funcionar, né, como previsto aí pelo fabricante. Tá? No slide com o título Tolerância Dimensional, 3 caixas de texto azuis com os tópicos. Cálculo da dimensão máxima e mínima de uma peça. Observação.
Caso não seja indicado o valor de tolerância, pode constar no desenho. Seguir norma ABNT-NBR 27.687-1 de 2001. Afastamentos são desvios aceitáveis nominais, para mais ou para menos. No centro do slide, imagem de fundo branco com o desenho de uma peça cilíndrica, representada por dois retângulos dispostos horizontalmente, um mais largo à esquerda e outro mais estreito à direita. Eles se conectam por um rebaixo, representado por um fio retangular vertical. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura e marca a simetria. À esquerda da peça, linhas auxiliares partem das arestas superior e inferior da peça e delimitam uma seta de cota vertical com pontas bidirecionais preenchidas. À esquerda da linha de cota, há duas informações escritas lateralmente. Alinhados à esquerda, o símbolo de um círculo cortado na diagonal e o número 16. Alinhados à direita e com a fonte menor, os valores menos 0,20 e menos 0,41. Abaixo do desenho da peça, as informações: menos 0,20 milímetros igual afastamento superior, menos 0,41 milímetros igual afastamento inferior, tolerância igual 0,21, dimensão máxima igual 16,00 milímetros menos 0,20 milímetros igual 15,80 milímetros. Dimensão mínima igual 16,00 milímetros menos 0,41 milímetros igual 15,59 milímetros. Fonte Vilsack et al. 2018. Afastamentos são desvios aceitáveis nominais para mais ou para menos, né? Como eu falei. Então você tem aí um eixo de 16 milímetros, ele pode variar de 15,59 até 15,80. Segundo a BNT, né, as tolerâncias não são escolhidas por acaso. Tá? Em 1926, né, essa entidade internacional, aí, a ISO, né, organizaram um sistema normalizado adotado pelo Brasil pela BNT, né, que virou as nossas NBRs. O sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de tolerâncias e ajustes de modo a tornar mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis. No início foi peças até 3.150 milímetros, tá, de diâmetro. Tá? Slide com título ABNT/ISO-NBR 6158 e o texto. As tolerâncias não são escolhidas ao acaso. Em 1926, entidades internacionais organizaram um sistema normalizado adotado pelo Brasil pela ABNT. O sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de tolerâncias e ajustes de modo a tornar mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis, peças até 3.150 milímetros. Essas informações que estão aqui são, a gente pode dizer assim, as melhores práticas, né, mundiais aí, né, que você tem um cenário. Slide intitulado Ajustes Recomendados e a frase. Existe uma tabela onde mostra recomendações. Aqui a tabela e no próximo slide o detalhe. No centro do slide é uma tabela com 7 colunas e 7 linhas. Na primeira linha, o título da tabela, Ajustes Recomendados. Na segunda linha, o nome de cada coluna. Da esquerda para a direita, tipo de ajuste, exemplo de ajuste, extra preciso, mecânica precisa, mecânica média, mecânica ordinária e exemplo de aplicação. O professor explica a linha 3. Tipo de ajuste livre. Exemplo de ajuste, desenho de uma peça retangular cinza encaixada entre duas superfícies retas e rachuradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura. Ao lado a legenda. Montagem à mão. Podemos girar sem esforço. Extra preciso. H maiúsculo 6, E minúsculo 7. Mecânica precisa, H maiúsculo 7, E minúsculo 7, H maiúsculo 7, E minúsculo 8. Mecânica média, H maiúsculo 11, E minúsculo 9. Mecânica ordinária, H maiúsculo 11, A minúsculo 11. Exemplo de aplicação: peças cujos funcionamentos necessitam de folga por força de dilação ou mal alinhados, etc. Por exemplo, um cenário de tipo de ajuste. Né? Se você quiser uma montagem livre, ou seja, a montagem à mão, podendo girar sem esforço, você colocando esse eixo na camisa do pistão, por exemplo, se você quer girá-la ali com a mão, então a gente já tem, né, normalizado isso. Então ela se chama aqui, ó, H6 e H7,
numa mecânica precisa, H7,7, H7,8, tá? Então isso são medidas normalizadas, tá? Ou seja, esse H6, H7, ele indica o quê? A tolerância, tá? Então se o eixo ali é 16, ele pode variar numa mecânica extra precisa, ele poderia variar bem menos, né, do que 15,59 até 15,80. Tá? De repente ele pode variar bem menos, teria que ver, né, o valor lá na norma. O professor retorna ao slide tolerância dimensional, com o desenho da peça cilíndrica, representada por dois retângulos dispostos horizontalmente. A seguir, ele volta à tabela e continua a explicação da linha 3. Então, exemplo aqui de aplicação, ó, peças cujos funcionamentos necessitam de folga por força de dilação, ou mal alinhados. Né? De repente aquele eixo vai entrar ali, mas esse eixo ele pode ter uma certa inclinação, então essa tolerância, né, vai agir sobre isso daí e não vai ter problema algum. Tá? Descrição das linhas 4 a 7 da tabela. Linha 4. Tipo de ajuste, rotativo. Exemplo de ajuste, desenho de uma peça retangular cinza encaixada entre duas superfícies retas e rachuradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura e uma seta curvada para baixo envolve a peça. Ao lado, a legenda. Montagem à mão com facilidade. Extra preciso, H maiúsculo 6, F minúsculo 6. Mecânica precisa, H maiúsculo 7, F minúsculo 7. Mecânica média, H maiúsculo 8, F minúsculo 8. Mecânica ordinária, H maiúsculo 10, D minúsculo 10, H maiúsculo 11, D minúsculo 11. Exemplos de aplicação, peças que deslizam ou giram com boa lubrificação. Exemplos, eixos, mancais, etc. Linha 5, tipo de ajuste deslizante. Exemplo de ajuste, desenho de uma peça retangular cinza encaixada entre duas superfícies retas e rachuradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura. A mão de alguém empurra a peça para a esquerda, com a ponta do dedo indicador. Ao lado, a legenda, montagem à mão com leve pressão. Extra preciso, H maiúsculo 7, G minúsculo 5. Mecânica precisa, H maiúsculo 7, G minúsculo 6. Mecânica média, H maiúsculo 8, G minúsculo 8, H maiúsculo 8, H minúsculo 8. Mecânica ordinária, H maiúsculo 10, H minúsculo 10, H maiúsculo 11, H minúsculo 11. Exemplos de aplicação, peças que deslizam ou giram com grande precisão. Exemplos, anéis de rolamentos, corrediços, etc. Linha 6. Tipo de ajuste, deslizante justo. Exemplo de ajuste, desenho de uma peça retangular cinza encaixada entre duas superfícies retas e rachuradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura. A palma da mão de alguém empurra a peça para a esquerda. Ao lado, a legenda. Montagem à mão, porém necessitando de algum esforço. Extra preciso. H maiúsculo 6, H minúsculo 5. Mecânica precisa, H maiúsculo 7, H minúsculo 6. Mecânica média. Célula vazia. Mecânica ordinária, célula vazia. Exemplo de aplicação, encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados descartáveis à mão. Exemplos, punções, guias, etc. Linha 7, tipo de ajuste, aderente, forçado, leve. Exemplo de ajuste, desenho de uma peça retangular cinza encaixada entre duas superfícies retas e rachuradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa a figura. À direita da peça, um martelo. Ao lado, a legenda. Montagem com auxílio de um martelo. Extra preciso, H maiúsculo 6, J minúsculo 5. Mecânica precisa, H maiúsculo 7, J minúsculo 6. Mecânica média, célula vazia. Mecânica ordinária, célula vazia. Exemplo de aplicação, órgãos que necessitam frequentes desmontagens. Exemplo, polias, engrenagens, rolamentos, etc. Fonte da tabela, Tolerância Dimensional 2023. O professor indica os tipos de ajuste na primeira coluna. Agora esse tipo de ajuste, ele vai ficando aqui mais exigente, né? Por exemplo, aderente forçado livre, ó, deslizante justo. Então, dependendo do tipo de uso daquela peça, é escolhido aí, né, o tipo de precisão. Aqui eu coloquei a tabela maior, eu ampliei mais, né, para a gente poder enxergar melhor. Recorte ampliado da tabela com as 5 primeiras colunas das linhas 2, 3, 4 e 5. Então aqui eu falei do livre, né? Aqui o rotativo, a gente vê que muda aí a norma, H6, né, já vira H6.
Aqui o deslizante H6G5, tá ok? No outro slide eu vou detalhar um pouco melhor o que é esse H, o que é esse G, tá bom? Novo slide com outro recorte ampliado da tela, com as colunas 6 e 7 das linhas 3, 4 e 5. Ao lado, o texto. Eixos são representados por letras minúsculas e furos por letras maiúsculas. Aqui, ampliando mais ainda, né, eixos são representados por letras minúsculas e os furos, né, onde o eixo trabalha, pelas letras maiúsculas. Então, isso que quer dizer, né, o H maiúsculo aqui e o D minúsculo. Aqui um pouco mais detalhado, né? Então a gente pode observar, né, que essa camisa aqui desse pistão, né, por exemplo, desse eixo, né, tem um diâmetro aqui de 40 com H7 e o eixo tem um diâmetro de 40 com G6. Slide intitulado Interpretação de Tolerância no Sistema ABNT/ISO. Abaixo, o texto. A letra H representa a tolerância de furo padrão e o número 7, a qualidade do trabalho que corresponde a uma mecânica de precisão. À direita do slide, imagem com um desenho de 2 componentes. À esquerda, a peça citada pelo professor como camisa de pistão, retângulo horizontal branco encaixado entre 2 faixas horizontais estreitas e rachoradas. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa o meio do retângulo branco. À direita, linhas auxiliares seguem as arestas superior e inferior do retângulo branco e delimitam uma seta de cota vertical. À esquerda da seta de cota e escrito lateralmente, o símbolo de um círculo cortado na diagonal, 40 H maiúsculo 7. À direita, a peça citada pelo professor como eixo, retângulo horizontal branco. Na aresta esquerda, há um rebaixo, representado por um retângulo estreito e vertical. A aresta direita é demarcada por uma linha de ruptura. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa o meio do retângulo. À esquerda, linhas auxiliares partem das arestas superior e inferior e delimitam uma seta de cota vertical. À esquerda da seta de cota e escrito lateralmente, símbolo de um círculo cortado na diagonal, 40 G minúsculo 6. Na parte inferior esquerda do slide, uma tabela intitulada Dimensão Nominal em milímetros. Os dados listam intervalos e tolerâncias para furos e eixos. Na primeira coluna, a faixa de dimensões, acima de 30 até 40. Para o furo com tolerância H maiúsculo 7, os valores 0 e mais 25. Para os eixos com tolerâncias, F minúsculo 7, menos 25, menos 50. G minúsculo 6, menos 9, menos 25. H minúsculo 6, 0 e menos 16. J minúsculo 6, mais 11, menos 5. Fonte Tolerância Dimensional 2023. Então, o que é isso? O que é esse H7? Ó? A letra H representa a tolerância do furo padrão, né? É a tolerância do furo, e o número 7 é a qualidade de trabalho que corresponde a uma mecânica de precisão. Então, aqui eu tenho o furo, que é o H, H7, então a tolerância dele é de 0 a mais 25. Tá? Então, isso que como foi falado do slide anterior, às vezes não pode estar aqui essa tolerância, mas indicado no rodapé do desenho. Novo slide com o desenho anterior dos 2 componentes do pistão. À esquerda, os dados. Superior igual menos 9 microns, que é igual a menos 0,009 milímetros. Inferior igual menos 25 microns, igual menos 0,025 milímetros. Abaixo e à esquerda, um retângulo vertical dividido horizontalmente em 3 partes, de cima para baixo. Na primeira parte, a informação G6. Na segunda parte, 2 linhas horizontais sinuosas e paralelas atravessam a figura. Na terceira linha, a informação menos 9, menos 25. No lado direito, retângulo branco com informações listadas à esquerda e valores correspondentes à direita, que juntos formam uma operação montada verticalmente. Primeira operação. Dimensão nominal, 40,000. Afastamento superior, menos 0,009. Dimensão máxima, 39,991. Segunda operação, dimensão nominal 40,000. Afastamento superior, menos 0,025. Dimensão máxima 39,991. Fonte Tolerância Dimensional 2023. Seguindo aqui,
né? Então eu tenho uma tolerância superior de menos 9 microns, né? Ou seja, 0,009 milímetros, e uma inferior de menos 25, ou seja, menos 25 microns, 0,025. Tá? O H6, né, o G6, desculpa, o H foi para a camisa, né? O G foi para o êmbolo aqui do pistão. Então ele é G6, a tolerância dele é de menos 29 até menos 9, até menos 25. Então nós temos uma dimensão nominal de 40, né, 40 as duas medidas aí, um afastamento superior de 0,009, então tem uma dimensão máxima, né, desse êmbolo aqui, desse pistão, de 39,991, tá? Então você pode ver que é uma dimensão bem mais precisa, né, do que aquele exemplo anterior. E um afastamento inferior, né, esse é o afastamento superior, afastamento inferior de 39,975. Tá? Então ali vai de 39,975 até 39,991. Essa é a tolerância, né, para esse eixo aqui trabalhar dentro dessa camisa. Tá ok? O professor passa o cursor do mouse sobre os desenhos. Slide com o título Tolerância Geométrica. Abaixo, em um retângulo azul, o texto. Em algumas situações, a tolerância dimensional não é suficiente para se determinar com exatidão a geometria desejada para a peça. Para o controle desta geometria, lança-se mão de especificações adicionais no projeto da peça, denominadas de tolerâncias geométricas. Isso nós vimos a tolerância dimensional. A tolerância dimensional ela não prevê, por exemplo, que esse eixo, né, esteja torto. Né? Eu posso ter um eixo, né, e ele esteja torto. O professor levanta a mão esquerda com a palma voltada para baixo, movendo-a em um formato côncavo. O que prevê que ele esteja torto, né, não esteja alinhado, é a tolerância chamada tolerância geométrica. Tá? Aqui eu coloquei um pequeno conceito. Em algumas situações, a tolerância dimensional não é suficiente para se determinar com exatidão a geometria desejada para a peça. Para o controle dessa geometria, lança-se mão de especificações adicionais no projeto da peça, denominadas de tolerâncias geométricas. Tá? É exatamente isso que eu falei. Slide com o título Tolerância Geométrica e desenhos de uma peça com dois componentes. Um eixo que encaixa no furo de uma roda. Na parte superior, 3 desenhos lado a lado. Da esquerda para a direita, um retângulo horizontal é o eixo. À esquerda dele é uma seta de cota vertical e o escrito diâmetro 10, H minúsculo 6. Nota da audiodescrição. O símbolo de diâmetro é representado por um círculo com uma linha vertical no meio. Uma linha traço-ponto horizontal marca a simetria do eixo e se estende para a direita, marcando a simetria do segundo componente, um retângulo vertical que representa a roda. Dentro, 2 linhas pontilhadas repartem o retângulo vertical em 3. A parte do meio é o furo. Entre o eixo e o furo da roda, há uma seta preta para a direita. No lado direito, 2 retângulos formam uma cruz com a mesma linha traço-ponto horizontal dos desenhos anteriores. Na parte inferior da imagem, à esquerda, o desenho do eixo real, retângulo horizontal alongado com curvatura visível. A linha traço-ponto acompanha a extensão curva. À esquerda, uma seta de cota vertical e o escrito diâmetro 9,999. No canto inferior direito, desenho da vista lateral, forma geométrica composta por um círculo externo maior, forma triangular circunscrita dentro do círculo maior, um círculo menor dentro do triângulo. 2 linhas traço-ponto se cruzam no centro do círculo menor. O deslizamento é indicado por 3 linhas auxiliares. Uma linha parte da área esquerda do círculo maior na diagonal para cima e esquerda. Outra linha auxiliar parte da área direita do círculo menor e segue também na diagonal para cima e esquerda. Logo à direita, uma terceira linha parte da área direita do círculo maior e segue paralela às anteriores. Fonte Tolerância Geométrica 2023. Então você pode ter um eixo, né, indicando aí sua tolerância dimensional, né? Ele é diâmetro de 10 e H6, né? Ele vai encaixar nesse furo, ótimo. Mas esse eixo ele pode estar, né? Aqui é lógico que é exagerado, né? Mas ele pode estar, né, torto. Né? Você vendo a sua vista lateral, você vai, né, enxergar aí
né, várias linhas aí indicando, né, que ele está, né, com um torto, né? Então, a gente tem desvios geométricos de formas, por exemplo, né, que estão relacionados ao grau de variação das superfícies reais com relação aos sólidos geométricos que as definem. Slide com o título Desafios Geométricos de Forma e o texto, que estão relacionados ao grau de variação das superfícies reais com relação aos sólidos geométricos que as definem. Abaixo, tabela composta por 3 colunas. Da esquerda para a direita, a primeira coluna está dividida horizontalmente em 2 partes: elementos isolados e elementos isolados ou associados. Na segunda coluna, há 6 itens listados. 4 deles estão englobados em elementos isolados e 2 em elementos isolados ou associados. Na terceira coluna, há 6 formas geométricas, cada uma relacionada ao item da segunda coluna. Em elementos isolados, os itens: retitude, figura de um traço reto horizontal; planeza, figura de um paralelogramo; circularidade, figura de uma circunferência; cilindricidade, figura de uma circunferência entre 2 traços paralelos inclinados para a direita. Em elementos isolados ou associados, perfil de linha qualquer, linha côncava para baixo; perfil de superfície qualquer, meio círculo com o topo voltado para cima. Fonte Vilsack et al. 2018. Por exemplo, retitude, né, dele ser reto, né? Planeza, né, de uma superfície ser plana, tá? De circularidade, né, de ser cilíndrico, né? Cilindricidade, de círculo, né? Cilindricidade do cilindro, né, dele ser conforme, né, toda a sua área, tá? Elementos isolados ou associados, perfil de linha qualquer. Perfil de linha é quando você tem um vértice, né, tem um objeto que tem, por exemplo, um cubo, né, ele tem o vértice, então essa linha, né, elas tem que estar em perfeita retitude, né? E perfil de superfície qualquer, né, ao invés da linha, a superfície, ela tem que estar reta também. Desvios geométricos de orientação. A orientação dos elementos de uma peça refere-se a quanto a posição é alterada no decorrer da sua extensão, tomando-se como referência outro elemento do mesmo objeto. Novo slide com o título Desvios geométricos de orientação. Abaixo o texto. A orientação dos elementos de uma peça refere-se ao quanto a posição é alterada no decorrer da sua extensão, tomando como referência outro elemento do mesmo objeto. Abaixo, tabela composta por 3 colunas. Na primeira coluna, o texto orientação escrito lateralmente. A segunda e a terceira coluna estão divididas em 3 linhas, preenchidas com os dados. Linha 1. Paralelismo, figura de 2 traços paralelos e inclinados para a direita. Linha 2. Perpendicularidade, figura de um traço vertical centralizado na base formada por um traço horizontal. Linha 3. Inclinação, figura de um ângulo agudo, formado por uma linha horizontal e outra diagonal conectadas em um vértice no canto esquerdo. Fonte Vilsack et al. 2018. Então, paralelismo, né, um objeto paralelo ao outro, né? Ou seja, levando em conta outro elemento do mesmo objeto, né? Tem que levar em conta outro elemento. Ser perpendicular, ou seja, dois objetos, um perpendicular ao outro, ou seja, um ângulo de 90 graus, ou uma inclinação qualquer, né, que é definida por algum ângulo, tá? Isso tem que estar, é um desvio geométrico de orientação também. Desvio geométrico de posição, né, existem alguns símbolos também, que estão relacionados à diferença entre a posição de uma aresta ou superfície e a posição teórica da mesma, definido no projeto da peça. Slide Desvios geométricos de posição e o texto, que estão relacionados à diferença entre a posição de uma aresta ou superfície e a posição teórica da mesma, definida no projeto da peça. Abaixo, tabela composta por 3 colunas. Na primeira coluna, o texto, posição escrito lateralmente. A segunda e a terceira coluna estão divididas em 4 linhas, preenchidas com os dados. Linha 1. Posição, círculo com um traço vertical e um traço horizontal cruzados no centro. Linha 2. Concentricidade, um círculo maior com um círculo menor dentro, semelhante a um anel. Linha 3. Coaxialidade, figura de um círculo maior com um círculo menor dentro, rente às laterais 2 traços inclinados para a direita. Linha 4. Simetria,
3 linhas horizontais, uma abaixo da outra. A segunda linha é um pouco maior que a primeira e a terceira. Fonte Vilsack et al. 2018. Por exemplo, posição, né? Aquela peça encaixada ou aquele furo tem que ser feito exatamente naquela posição, né? Para ser encaixada outra peça. Concentricidade, né? Dois eixos eles têm que estar na mesma linha concêntrica, né? Para eles serem encaixados, né? Coaxialidade, né? Esse eixo pode ter uma tolerância de variação entre um e outro, né? Para ele ser coaxial, tá? Ou não ser coaxial, né? E simetria, né? A simetria entre os objetos, né? De posição, a gente está falando de posição, então ele tem que ser simétrico, ele pode estar do outro lado, mas tem que ser simétrico a sua posição. Então estamos falando aí de desvio geométrico de posição. Novo slide com o título Indicação de tolerância geométrica. Na parte superior, o texto e imagem. A indicação de tolerâncias geométricas é feita com o auxílio de retângulos, onde se indicam o tipo de desvio a ser verificado e o valor numérico da tolerância. Imagem: um retângulo horizontal dividido verticalmente ao meio. Da esquerda para a direita, na primeira metade, um traço horizontal centralizado representa o símbolo de tolerância. Na segunda metade, o valor 0,1 é o valor de tolerância. Na parte inferior do slide, texto e imagem. Para a indicação dos desvios de posição, é necessária a definição de elementos de referência. Imagem: um retângulo horizontal dividido verticalmente em 3 partes iguais. Da esquerda para a direita. Na primeira parte, 2 linhas paralelas e inclinadas para a direita. É o símbolo da tolerância. Na segunda parte, o valor 0,1 é o valor de tolerância. A terceira parte tem a letra A centralizada e representa o elemento de referência. Fonte: Tolerância Geométrica 2023. Aqui é um exemplo de indicação de tolerância geométrica. Então ele pode ser feito através desses dois quadrados aqui. A indicação de tolerância geométrica é feita com auxílio de retângulos, onde se indicam o tipo de desvio a ser verificado e o valor numérico de tolerância. Tá? É um retângulo partido no meio e forma 2 quadrados, né? O primeiro quadrado aqui é o símbolo da tolerância, né? Esse aqui é a retitude, né? E o valor dessa tolerância. Então a retitude de 0,1. Ele pode ter também 3 quadrados, um retângulo com 3 quadrados aí. Para indicação dos desvios de posição é necessária a definição do elemento de referência. Né? Quando eu tenho peças aí com elementos de referência, que são essas aqui, né? Ele retorna para o slide Desvios geométricos de orientação e indica a tabela. Depois avança para o slide Indicação de tolerância geométrica. Destaca a indicação dos desvios de posição. Ou seja, eu tenho que ter o paralelismo em relação a outro elemento, eu tenho que indicar qual que é aquele elemento. Então eu vou ter uma tolerância de paralelismo, né? Com o valor da referência de 0,1 e a referência qual elemento? O elemento A, que é indicado no desenho. Aqui mais um exemplo, né? A superfície real deve estar compreendida entre 2 planos paralelos distantes no máximo de 0,01 milímetro entre si. Slide com o título Indicação de tolerância geométrica. Exemplo. Na parte superior do slide à esquerda, desenho intitulado Representação gráfica. Um retângulo horizontal cujas arestas inferior e direita são representadas por linhas onduladas de ruptura. Na aresta superior da figura há uma fina faixa horizontal com uma linha irregular dentro. A altura da faixa está cotada com a medida 0,01. À direita da faixa, há um recorte retangular que se estende para baixo. Logo após esse recorte, há um ressalto retangular que se projeta para cima. Ao lado do desenho, o texto. A superfície real deve estar compreendida entre 2 planos paralelos distantes no máximo 0,01 milímetros entre si. Na parte inferior do slide, o escrito Planesa e um desenho intitulado Exemplo de indicação. Repete-se a figura retangular sem a representação da faixa, que é substituída por uma indicação acima da figura, um quadradinho com um paralelograma dentro e outro quadradinho ao lado direito, com o valor 0,01. No centro da figura, uma seta de cota horizontal se estende da aresta esquerda até o início do recorte, com o escrito símbolo de um pequeno quadrado, seguido do número 65. Então a planeza, né, dessa superfície aqui,
elas têm que estar no máximo, a variação dela no máximo é a variação de 0,01 milímetros, tá? Então eu indico aqui esse símbolo aqui que é relembrando aqui a planeza, ó. O professor retorna ao slide desvios geométricos de forma e indica a tabela, elementos isolados. Planeza, figura de um paralelograma. Então ele tem que estar plano, né? E a sua variação 0,01. Slide semana 4, com os seguintes tópicos: adquirir a capacidade de realizar a cotagem em desenho técnico, adquirir a capacidade de indicar dimensões e tolerâncias em desenho técnico, objetivos específicos da semana 4, conceitos de contagem e a importância na interpretação de desenhos técnicos, normas e convenções para indicar dimensões e tolerâncias, aula 11, prática na correta cotagem de desenhos técnicos, incluindo a indicação de tolerâncias, aula 12. Então, pessoal, nessa segunda aula nós vimos, de acordo com as normas, né, as tolerâncias, né, que podem ser indicadas no desenho e o uso dessa tolerância e o conceito dela, né, porque realmente é importante. Tá? Na próxima aula faremos um pouco da prática, da correta cotagem nas peças, um pouco de prática das aulas. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas aí nos desenhos e no conteúdo. Novo slide, referências bibliográficas, Wilczek, Abel, J. et al. Desenho técnico mecânico, disponível em Minha Biblioteca, Grupo A, 2018. Arquivo PDF, tolerância dimensional, disponível em edisciplinas.usp.br. Acesso em 17 de outubro de 2023. Tolerâncias geométricas, arquivo PDF, título PMR 3103, produção aula 3, tolerâncias geométricas, disponível em edisciplinas.usp.br. Acesso em 17 de outubro de 2023. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Marina Bragiato e Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br.